Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. Eu sou o vosso host, Álvaro Samagaio. Esta semana eu estou um bocadinho adentado, portanto, desculpem aqui a vozinha e algum desentupimento durante o episódio. Um, e vamos ter muitos temas, não tivemos assim nenhum tema muito grande, foi mais quase todo rapid fire. Acho que foi o episódio que tivemos mais coisas para falar, portanto também vai ser o que me vai dar mais trabalho a pôr os links no final. E vamos passar para o episódio. Já sabem, se estiverem a gostar, se é uma coisa que vos traz valor, partilhem com os vossos amigos, mandem-lhes, olha o que é que ele fala neste minuto, olhem esta coisa que eu aprendi com isto, onde é que eu vou ver as minhas notícias sobre tecnologia e negócios é aqui no podcast. Portanto, partilhem, é o que ajuda mais. Deixem também as estrelinhas, que é para eu subir nos rankings e mais gente descobrir. Subscrevam para não perderem episódios. Houve um episódio bónus que eu sinto que passou um bocadinho despercebido, que é o número 14, em que eu falo sobre um tema que já tinha falado noutro, mas vou mais a fundo, é quase só opinião, portanto, se ainda não ouviram esse, vão lá. Se quiserem ajudar ainda mais, para além de subscrever e partilhar e etc, e deixar as estrelinhas e comentarem e não sei o que tem também aí uma donor box, que é o Buy Me a Coffee, e é isso. Passa a intro. O primeiro tema que eu trago para vocês hoje está relacionado com o Euro, aliás, com a nossa seleção nacional, mas não com futebol. E aqui o tema é que o capitão da seleção, portanto Cristiano Ronaldo, aumentou o seu portfólio de investimentos esta semana e anunciou, ou foi anunciada, um investimento de 10% do capital do Grupo Vista Alegre, que lhe custou cerca de 17 milhões de euros. Portanto, isto põe a avaliação da Vista Alegre em 170 milhões de euros, o que parece um valor relativamente baixo para o revenue que eles tiveram. Eles tiveram, acho que o ano passado tiveram 630 milhões, portanto tem aqui um múltiplo muito pequenino. Também é uma empresa que não terá um crescimento muito grande, já é uma empresa que tem mais de 100 anos, foi em 1800 e qualquer coisa, portanto acho que explica isso, além do facto de ser uma empresa portuguesa e portanto também não há muita gente a querer investir na Vista Alegre, a comprar e a vender ações da Vista Alegre, isso baixa um bocadinho o preço das ações, mas pronto, ele comprou 10% do capital da empresa e o plano deles é ele usar a influência que tem no mercado asiático e no mercado do Médio Oriente para expandir a marca para esses mercados, que são os mercados que a marca ainda não consegue ter. Neste momento, 70% das vendas da Vista Alegre são no estrangeiro, são fora de Portugal, mas os maiores mercados é a Europa, Estados Unidos e o Brasil. E, portanto, a Ásia e Médio Oriente ainda não constam na lista de clientes da Vista Alegre, e é este o objetivo desta compra, ou seja, vai ser criada, ou espera-se, ou o plano é que uma nova empresa seja criada, uma empresa que vai vender para estes mercados, e que esta empresa é criada 50% pertencente a cada uma das partes, portanto 50% ao Cristiano Ronaldo ou à holding dele, não é? E 50% ao Grupo Vista Alegre, e que depois esta empresa é que vai ser usada para comercializar os produtos da Vista Alegre lá no Médio Oriente e na Ásia. Um fun fact é que, pela notícia que eu li, foi a Vista Alegre, ou pelo menos a Vista Alegre não, mas um familiar da Vista Alegre, que trouxe o futebol, desporto, para Portugal. Vou ler aqui a notícia que é para não dizer asneira. Em 1886 trouxeram para Portugal a primeira bola de futebol e a 22 de janeiro de 1889 organizaram o primeiro jogo oficial que decorreu nos terrenos da atual Praça de Touros do Campo Pequeno em Lisboa. Portanto, eles têm agora mais que nunca ligações ao futebol
que justificam se calhar um bocadinho esta ligação. O Ronaldo falou sobre esta ligação ao futebol e falou também sobre o facto de ser uma empresa portuguesa e que ele admira muito e provavelmente até é cliente, porque ela atua no mercado de luxo e portanto certamente que o Cristiano Ronaldo tem peças da Vista Alegre e que por causa disso é um investimento que o deixa bastante feliz. Outras. No dia em que anunciaram isto, o stock value da Vista Alegre aumentou 10% na Bolsa de Lisboa. Não sei se foi assim o maior aumento da história da Vista Alegre, mas deve estar perto disso. E outros investimentos que o Cristiano já tem, também vou ver aqui para não me perder. Portanto, ele é embaixador investidor na Whoop, que é aquela fitness band que não tem ecrã e que se paga uma mensalidade e que supostamente tem métricas bastante accurate e que tem tido algum sucesso, pelo menos existem muitas celebridades e muitos desportistas a usar aquilo. E desde 2012, eu não sabia que a empresa era tão antiga, já levantou mais de 400 milhões de dólares em venture capital. Depois, o ano passado, em 2023, também comprou uma parte da antiga Cofina Media, agora Mídia Livre, que é a dona do Correio da Manhã, CMTV e etc. Portanto, o Cristiano Ronaldo é um dos investidores aí. Adquiriu uma participação também numa loja online de relógios que se chama Chrono24. Em 2021 entrou no capital da Inspária, que é uma empresa bastante famosa de transplantes capilares. E em 2016, que provavelmente foi um dos principais negócios assim não começados por ele, ou seja, não a marca de roupa dele, do CR7. Em 2016 foi quando eles começaram a joint venture entre o grupo Pestana dos hotéis e a marca Cristiano Ronaldo, a marca CR7. Pronto, e já existem estes CR7 Pestana em vários países, nomeadamente Portugal, Espanha, até em Marrocos. E portanto não sei como é que é o negócio, não sei se é 50-50 ou assim, essas coisas, como são investimentos privados, nem sempre são publicadas, mas é uma das joint ventures mais conhecidas, entre aspas, que o Cristiano Ronaldo tem aqui. Passando ao segundo tema que eu tenho aqui para vos falar, eu fiz um post no LinkedIn há pouco tempo sobre isto, que é o TikTok, portanto o grupo TikTok, que tem a aplicação TikTok, vai lançar, ou já lançou, está num soft launch, acho que ainda não está disponível para toda a gente e só está disponível para Android, uma nova aplicação que se chama WEE, portanto WHEE, e que é exatamente o que o Instagram era no início. Portanto, é um feed sem algoritmos, só com pessoas que se seguem mutuamente. Por acaso, esta parte aqui do mutuamente não tenho a certeza, ou seja, não sei se era como no Facebook em que o pedido de amizade tinha de ser aceite e depois passava a ser mútuo, ou se é como no Instagram que eu peço para seguir e depois a pessoa tem de me seguir de volta e não precisa de ser mútuo. Mas é só pelo menos para pessoas que seguimos ou com as quais estabelecemos amizade. Uma expressão que já não se usa nada nas redes sociais. Efetivamente, as redes sociais têm se tornado cada vez menos sociais, no sentido de serem um local ou uma plataforma onde vemos a vida dos nossos amigos, e passou a ser cada vez mais um sítio onde vamos consumir conteúdo por criadores de conteúdo, e é assim que há muita gente cujo trabalho é esse. E também é assim que o Instagram ganha dinheiro, porque esse conteúdo há de ser, ou espera-se que seja, ou de acordo com os algoritmos, vai ser um bocadinho mais interessante de ver do que o conteúdo dos nossos amigos ou das pessoas que nós seguimos, e portanto vamos manter mais tempo na aplicação e eles vão poder cobrar mais por nós. Mas o engraçado é que esta tendência se calhar começou um bocadinho com o BeReal, que eu falei no episódio anterior, que foi comprado agora mesmo, o que não augura aqui um bom futuro para este Wii, mas começou com o BeReal, que é uma coisa mais real, não é? Passando aqui o pleonasmo, portanto mais a vida das pessoas, se calhar não tão real como o BeReal começou, que era literalmente a fotografia daquele momento em que
toda a gente estava a trabalhar, toda a gente postava fotografias do monitor. Mas uma coisa mais real do género, eu não quero se quiser ver conteúdo do giro e algoritmos e videozinhos e etc, vou ao TikTok, se não, se quiser ver a vida dos meus amigos vou ao e se calhar ter as coisas separadas e não juntas como está a acontecer agora no Instagram, que passou muito mais de uma aplicação de photo sharing entre amigos para 100% uma aplicação de vídeo. Eles até se vendem, Instagram é cada vez mais uma video app, já não é uma photo app. E portanto que é controlada por algoritmos em que a nossa following, não é following base, as pessoas que nós seguimos já não têm assim tanto impacto como seria de esperar, não é? Seria de esperar que eu vou ver a maior parte das publicações de pessoas que sigo e então no feed dos Reels isso é completamente mentira e acho que está a haver aqui um bocadinho um cansaço das pessoas nesse sentido de quererem ver coisas mais reais, quererem poder ter outra vez um local onde vão ver as partilhas dos amigos e a vida dos amigos e etc. E acho que isso está a ser uma trend e parece que o TikTok vai tentar capitalizar nisso. Portanto, se calhar vamos ter aqui um ressurgimento do Facebook, porque o Facebook ainda é muito à base disso, ou seja, o algoritmo é um bocadinho menos reativo do que o Instagram. E ainda é muito à base das amizades, apesar de, pelo menos na nossa geração, já ter uma utilização bastante baixa, mas no mundo todo ainda é um produto com muita utilização, maior até que o Instagram. Voltando aqui um bocadinho ao mundo de AI, mais um processo judicial, neste caso contra empresas de música gerada por AI, que são o caso da Udio e a Suno. A Suno, por acaso, foi a que eu utilizei para a intro aqui do podcast, portanto aquela musiquinha foi feita com AI. E estas empresas têm um processo que lhes foi posto por uma instituição que se chama Recording Industry Association of America, que é uma label, portanto tem alguns direitos de músicas de alguns artistas e, portanto, tendo os direitos, teoricamente eles deveriam, estas startups deveriam respeitar esses direitos e não utilizar a música desta label, portanto da RIA, sem autorização ou pelo menos sem pagarem por utilizar essas músicas. O que aconteceu foi que os investigadores e a malta que trabalha nesta RIA apercebeu-se que algumas das músicas que estavam a ser geradas pelo Suno e pela Udio eram muito semelhantes, quase covers das músicas que eles teriam. Acho que aqui os casos que eles, as Smoking Guns que eles tinham era Maroon 5 e Jackson's 5 e portanto era o que as músicas que eles diziam que era mais parecida. Porquê que isto é importante? Quais é que são as implicações deste caso? Primeiro, houve outros casos que já surgiram, não é? Como, por exemplo, o caso da OpenAI e de utilizarem artigos de jornais. No caso da OpenAI e dos artigos de jornais, como é texto, e, por exemplo, também no caso das imagens e do modelo do Sora, que tem vídeo e eles não disseram bem onde é que estavam a usar que dados é que tinham usado, acho que a variabilidade é tão grande e o modelo vai gerar texto sempre diferente 2 vezes que é impossível, não sei se é impossível, mas é muito difícil provar que houve plágio, por exemplo, de uma notícia do New York Times, até porque essa notícia ou o conteúdo dessa notícia vai existir em outros jornais ou outras fontes ou vai ser copiado por outras pessoas e, portanto, é muito mais difícil provar que existe plágio em material de texto e mesmo material de vídeo, a menos que o vídeo seja exatamente igual àquele que existe na internet, e o vídeo da internet tem alguns direitos, mas não pertence a uma label, por exemplo, não é? Ou seja, quando eu digo vídeo da internet é vídeo do YouTube, enquanto que aqui na música, pelos vistos, as melodias são mesmo muito semelhantes e, portanto, eles acho que conseguiram concluir com alguma certeza de que eles estavam a utilizar música indevida. Isto também veio porque
um dos investidores da empresa disse que, portanto, eles acho que levantaram 100 milhões, uma delas, não tenho a certeza aqui se foi o Dio ou se foi a Sono, acho que foi a Sono. Um dos investidores da Sono disse que, sim, que eles provavelmente estavam a usar dados que não deveriam, portanto, que estavam a fazer uma coisa que é ilegal, mas que era necessário para criarem este produto e, portanto, a abordagem deles seria, vamos criar primeiro isto, vamos move fast and break things e depois lidamos com as consequências de termos usado dados para os quais não temos autorização, nem temos licença. O que aconteceu foi que eles foram apanhados, entre aspas, um bocadinho mais cedo do que aquilo que se calhar gostavam, porque se eles já fossem gigantes e se já fossem uma empresa bastante grande, como aconteceu, por exemplo, com a Uber ou o Airbnb, quando depois os hotéis e os taxistas começaram a reclamar, eles depois conseguiram dar a volta e até alguns dos serviços passaram a ser incluídos na lá. Aqui, neste caso, acho que era essa a ideia deles, era, portanto, nós já somos tão grandes que não nos podes matar e já temos tantos utilizadores e as pessoas querem continuar a usar isto, nós pagamos só um royalty pela música ou algo do género, mas acho que não vai ser o caso e, portanto, eles vão agora colocar-nos em tribunal e não diz aqui o valor que querem, nem dizem qual é que é a conclusão, mas este caso vai, de certeza, tornar-se o precedente para muitos outros casos de empresas que estão a usar Generative AI e que treinam em dados que não são disclosed, não é? Neste caso, eles muito provavelmente vão ter de dar disclose, ou seja, vão ter de dizer em que dados é que treinaram e se vir que efetivamente treinaram em músicas que não podiam, aí sim, acho que o juiz não vai ter dúvida em quem é que vai ganhar o caso e quem é que tem razão, mas também pode ser um precedente para como resolver este tipo de casos e, portanto, para casos no futuro, as empresas já aprenderem e já saberem que, ok, não se pode fazer isto, ou se fizermos isto, pelo menos temos aquela saída, e jogar aqui um bocadinho com o risco, mesmo os investidores jogarem se calhar com este risco a partir de agora, porque já sabem que as empresas que detêm os direitos dos dados, e quando digo dados não é só tabelas com números, é literalmente qualquer conteúdo que possa ser utilizado para treinar modelos de AI, vão estar em cima destas empresas, principalmente empresas grandes como labels de música que têm muito poder, têm muito dinheiro para chegar à frente e para lutar por estes direitos, porque muitas delas são até monopólios, ou mesmo que não sejam monopólios, são empresas gigantes, muito maiores do que alguns jornais, não é? Ou algumas publicações online que viram os seus dados usurpados, acho que não é assim que se diz, mas pronto, viram os seus dados roubados para testar modelos AI, e o problema é que estas empresas estão efetivamente a faturar e estão a ter uma vantagem comercial por terem utilizado esses dados, e é aqui que está o problema, ou seja, não seria tão problemático se estas empresas não estivessem a gerar receita com estes dados. O que é que elas dizem? Em primeiro lugar, não dizem nada. Portanto, não disseram onde é que treinaram os dados, em que dados é que treinaram. E acho que houve uma altura em que utilizaram uma lei americana que é uma lei que se chama Section 230, que pelos vistos é a mesma coisa que o Instagram usa para não ser responsabilizado pelos conteúdos que as pessoas publicam nas redes sociais. Ou seja, se eu fizer um vídeo e nesse vídeo puser uma música, o soundtrack ser uma música qualquer para a qual eu não tenho os direitos, que acontece bastantes vezes, eles têm esta lei em que dizem, olha, mas nós não somos liable pelo conteúdo que as pessoas põem na nossa plataforma, nós não podemos ser responsabilizados, nem podemos ser copyrighted, não há copyright infringement com isto. O que neste caso é diferente porque quem gera as músicas são as próprias plataformas, enquanto que o Instagram é só um meio de partilha. Mas pronto, vamos ver como é que isto evolui. Acho que neste caso não há muita dúvida de quem é que vai ganhar, porque efetivamente as músicas são coisas únicas e que têm direitos e é uma indústria que está muito explorada neste sentido, enquanto que o conteúdo textual é um bocadinho mais fuzzy, porque, tal como eu disse, existem várias fontes, não se sabe se é aquela fonte, se o problema, por exemplo, que eles agora fizeram com o Substack, a OpenAI, dar atribuição, ou seja, nós vimos isto e a fonte que nós temos é esta, ou esta pergunta é semelhante a esta outra que está aqui na Substack,
pode resolver. Neste caso é um bocadinho mais difuso, porque as músicas são, apesar de serem muito parecidas, não há bem, ou seja, não existe, eu fui buscar o conteúdo desta música àquela outra e portanto tenho de dar direitos a esta outra. Não, é literalmente uma cover ou um remix que foi gerado e que, pronto, vai ser partilhado e vai ser utilizado pelas pessoas. Por outro lado, eu percebo esta ideia de move fast and break things, porque efetivamente isto é um limite ao que a tecnologia neste caso pode fazer. É assim, eu não vejo uma utilização muito extensiva deste tipo de aplicações. Eu estou a dizer isto e a minha intro foi feita aqui, mas eu usei uma vez e provavelmente agora a próxima vez que usar vai ser para fazer uma paródia de uma música para um amigo ou uma coisa assim do género. E acho que a maior parte dos use cases são esses, pelo menos do que vejo a ser partilhado online e do que a malta tem usado e que eu vejo a ser usado aí no dia a dia. Portanto, eu não acho que isso seja um use case muito forte para manter uma startup. No entanto, eu percebo esta lógica de se eles começassem à cabeça com, olha, nós vamos ter de pagar todas as músicas que usamos para treinar o modelo, muito provavelmente nenhum investidor ia investir neles e muito provavelmente esta tecnologia não existia e, portanto, não se quebrava esta barreira tecnológica. Ou seja, acho que não se deve fazer o que eles fizeram, porque no fundo eles estão a roubar dados, não é? E dados e informação e coisas que pertencem que têm dono e que devem ser recompensadas, mas por outro lado existem aqui umas barreiras à inovação, que também é um bocadinho a crítica que fazem, por exemplo, à União Europeia. Por falar em União Europeia, já vou falar um bocadinho mais à frente de umas coisas que vai tocar neste ponto, mas acho que esta dicotomia entre barreira à inovação versus fazer as coisas direitas e não cometer ilegalidades, acho que é um assunto que vamos ouvir falar muito mais, principalmente quando estes modelos ficarem cada vez mais poderosos e começarem a gerar vídeo com mais qualidade e imagens cada vez mais próximas do que são imagens reais e fotografias e etc. E portanto acho que ainda tem muito pano para mangas este tema. Pronto, por falar na União Europeia, faço já aqui a ponte e sigo para outro tema, que é o Apple Intelligence não vai estar disponível para já na União Europeia, exatamente por causa da Apple ter medo de estar a quebrar alguma das regras que a União Europeia impõe em privacidade de dados, e portanto eles, para se precaverem e não levarem mais multas como levaram no passado, em que levaram uma multa de acho que era 1.000 milhões de euros, eles vão se precaver e não vão lançar para já, vão estudar um bocadinho mais a legislação que existe e portanto só depois de estudarem é que vão permitir que as pessoas na União Europeia tenham acesso a estas features de AI mais poderosas. Pronto, aqui efetivamente podemos dizer que a União Europeia está a atrasar a inovação, também está teoricamente a jogar pelos nossos melhores interesses e portanto para não vermos os nossos dados vazados ou a ser utilizados por estas empresas para alguma utilização comercial indevida, mas pronto, há muita gente que não vai ficar chateada com isto. Isto também aconteceu há uns meses, quando a aplicação que é feita pelo Instagram, o Threads, que é o competidor para o Twitter, também quis lançar na Europa, lançou em junho do ano passado, portanto deve estar a fazer agora um ano nos Estados Unidos, ou junho ou julho, e depois só em dezembro é que foi lançado na União Europeia, porque só aí é que eles conseguiram fazer as alterações que tinham de fazer para não serem multados, e acho que as multas são cada vez mais altas. A multa que se a Apple infringisse algumas das leis, nomeadamente com o sideloading da App Store e estarem a cobrar os 50 cêntimos por cada aplicação que é feito ao download fora da App Store. Eu também falei disto num episódio por aí, já não me lembro qual é, mas conseguem ver pelo título, é no que falo da Aptoide. Teoricamente isto também é um comportamento que a União Europeia com o qual a União Europeia não coaduna e portanto podem ser multados até 10% da sua receita anual, o que para a Apple é um valor gigantesco e é um rombo gigantesco, e é um mercado que eles não se podem dar ao luxo de perder, porque é um mercado com um grande poder de compra e onde eles têm muitos devices e portanto querem continuar a vender mais devices e mais serviços. E já que estamos a falar em conteúdo gerado por AI, o ano passado, em abril, houve um concurso de fotografia normal,
que foi ganho por uma fotografia da AI e que depois a pessoa foi apanhada, desculpem, estou a dizer asneira, o apanhado foi outro caso. Houve um concurso de fotografia que foi ganho por uma fotografia, por um retrato que foi gerado em AI, um retrato de assim, duas mulheres a abraçarem-se, e o vencedor depois anunciou, quando foi receber o prémio, que olha, eu não posso receber este prémio porque esta fotografia foi gerada com AI e portanto não é justo, e pronto, e fez notícia. Este ano fizeram o contrário, portanto houve aqui um fotógrafo que se chama Miles Astray, que entrou num concurso para imagens geradas com AI, com uma fotografia de um flamingo sem cabeça, portanto a cabeça do flamingo deve estar escondida, e depois vou deixar aqui o link para vocês verem a fotografia, passa bem por uma imagem gerada por AI. E ganhou o concurso, e este depois foi apanhado e foi desclassificado quando se percebeu que a fotografia era uma fotografia real e que ganhou um concurso da AI. Pronto, o que é que isto mostra? Eu acho que mostra que cada vez mais o AI está a convergir para uma qualidade que já é, não vou dizer indistinguível, mas bastante indistinguível, pelo menos para o olho humano e para concursos de fotografia, que teoricamente deverão ter um júri bastante interessado nisto, mas por outro lado também cada vez mais vamos ter mais sensibilidade para o que são imagens geradas com AI, por exemplo, defeitos nas mãos e alguns artefactos estranhos que o AI ainda não consegue detalhar muito bem. As mãos é o mais clássico, reparem, em imagens ou em vídeos gerados por AI, as mãos são sempre muito estranhas, a posição dos dedos, e letras. Também são coisas que o AI ainda não consegue gerar muito bem. E que, por outro lado, é possível, ou seja, as pessoas têm na cabeça, se calhar, uma ideia do que é que uma imagem gerada com AI é, e que, na verdade, uma fotografia bem tirada com um subject que passa por uma imagem feita com AI, por parecer ser uma coisa que não é muito real e por parecer ser uma coisa que é assim fora do convencional. Portanto, isto é engraçado. Eu vou deixar aí a fotografia para verem, e tem também, vou deixar os dois links, portanto, a do concurso normal, que foi ganho com uma imagem com AI, e do concurso para fotografias da AI, que foi ganho por uma imagem normal. Ok, agora assim temas mais rápidos. Portanto, o fundador, ou um dos fundadores do Goodreads, que é a aplicação de registar leituras de livros, está agora a criar uma aplicação nova, chama-se Smashing, ainda está em closed beta, portanto eu também não tive acesso, mas o objetivo é ser um feed community-based, em que as pessoas conseguem partilhar conteúdos, e neste caso os conteúdos vale tudo, portanto vale blog posts, vale vídeos de YouTube, vale podcasts, ou seja, qualquer coisa que seja um conteúdo da internet e que as pessoas podem partilhar, podem ler e podem fazer upvote para, conjuntamente com alguns algoritmos, trazerem para o feed das pessoas ou para um feed novo que as pessoas vão ter, uma curadoria de artigos. Houve já uma aplicação que se chamava Artifact, que foi feita por um dos co-founders do Instagram e que foi vendida recentemente para a TechCrunch. Não, desculpem, a Yahoo. Estava aqui a ver se encontrava o valor, mas acho que eles não têm aqui essa informação, que era também isso, que era, no fundo era um feed com artigos e blog posts, e depois as pessoas podiam dar upvote e partilhar e não sei o quê. Mas aquilo não teve muito sucesso, e eu acho que não teve muito sucesso porque a grande vantagem, ou pelo menos a grande mecânica que eu acho que permite que as aplicações de feed-based têm, é que tudo que passa lá é de consumo rápido, ou seja, uma fotografia é rápida de ver, um vídeo, se for muito longo, não está nestas aplicações, está no YouTube, não é? Muito provavelmente, mesmo estas aplicações que tinham, tipo o Instagram TV, matou esta funcionalidade e agora só tem vídeos curtos, e mesmo os vídeos são até 60 segundos ou assim, e portanto eu acho que tudo que é consumível no feed acaba por ser de consumo muito rápido, mesmo os tweets são sempre muito rápidos, e há pouca gente que tem paciência para abrir o link e depois ler efetivamente o artigo lá dentro, e mesmo isso a thumbnail e o post tem de causar o interesse para depois a pessoa ir dentro do link. Estou curioso, gostava de ter um feed que fosse mais útil à minha vida, e portanto acho que vou testar assim que puder, e depois também deixo aqui o meu feedback. Por enquanto estou na waiting list,
A notícia também saiu ontem, ou não, aliás, saiu hoje, e portanto não, acho que ainda se calhar demora um bocadinho a ser, ainda hei de demorar um bocadinho a ser aceite, mas quando for também vos digo, e se puder, passo aqui a alguns códigos para convidar malta aqui que ouve o podcast. Depois, há 2 semanas, esta já tinha aqui para dizer alguns episódios, mas acabei por não dizer, a Wells Fargo, que é um banco americano, despediu uma dezena de trabalhadores por estarem a usar uma tecnologia de mouse jiggler, ou seja, a tecnologia que mexe o rato para não ficarem offline, por exemplo, no Teams ou no Slack, durante o dia em teletrabalho. Isto vai um bocadinho acelerar uma tendência que já se tem visto, pelo menos, ou principalmente até na banca, que é as pessoas voltarem ao escritório, e acho que isto não ajuda, estes casos não ajudam. Também não é a norma, ou seja, há muita gente que faz teletrabalho e que se calhar até é muito mais produtiva porque tem menos distrações em casa, e que ganha qualidade de vida e pode viver longe do trabalho, e há empresas que adoram essa cultura de teletrabalho e que o fazem muito bem. Mas pronto, é engraçado ver isto porque eles conseguiram apanhar que as pessoas estavam a usar estas aplicações de mexer o rato sozinha e acabaram por ser despedidas por justa causa. A Perplexity, saiu uma notícia. Perplexity é um motor de busca meets ChatGPT, ou neste caso um chatbot, em que eu consigo fazer pesquisas via conversa e ele vai pesquisar na internet e depois mostra-me um resumo daquilo que foi a pesquisa, com os links e com alguma atribuição. Isto, como já podem imaginar, deu alguma polémica porque a atribuição é menor do que aquela que se fôssemos fazer a pesquisa no Google, ou seja, eu se calhar não vou carregar no link que ele me diz onde foi buscar a informação, porque eu quero só aquela informação e portanto é aquilo que me interessa e perco um bocadinho, ou seja, as páginas perdem navegação, mas pior que isso é que se descobriu, e foi uma investigação feita pela Wired, também vou deixar o link se quiserem ler, que eles utilizam bots para fazer crawling do conteúdo dos sites, mas bots estes que ignoram um protocolo que é um acordo de cavalheiros que existe na internet, que é um robots. Que é um fecheiro que existe nos sites, que é um robots.txt, que tem basicamente secções do código do site que os bots não devem aceder. E portanto ele ignora este tipo de fecheiros e vai buscar informação que supostamente não deveria buscar, e portanto está aqui a fazer a roubar, não é? A infringir a privacidade dessa informação. Não sei se houve algum processo, porque foi uma investigação feita por um jornal ou por uma revista, mas não sei como é que isto vai evoluir para já. A Netflix vai abrir espaços físicos nos shoppings para fomentar mais engagement com as suas séries entre temporadas. Neste caso vai abrir dois espaços Netflix Houses, é assim que eles chamam, em 2 shoppings americanos. São basicamente umas salas gigantes em que têm experiências baseadas nas séries que vendem. Neste caso, acho que a primeira que vai servir como piloto é o Bridgerton, e portanto vai ser possível ter bailes e jantares e há merchandise lá à venda, tudo alusivo à série. E o objetivo deles, acho que não é, pelo menos numa primeira fase, gerar muito mais receita, é sim manter as pessoas engaged e interessadas nas séries, mesmo quando estamos entre temporadas, que os tempos cada vez são mais longos, às vezes 2, 3 anos entre temporadas, e portanto as pessoas acabam por perder um bocadinho esse interesse. Mas é engraçado ver a Netflix a passar de uma coisa que era puramente assíncrona, portanto eu quero fazer stream desta série quando me apetecer, para agora já ter live events, e agora tem literalmente coisas reais, e portanto se calhar viu que havia aí algum interesse e que as pessoas estão nesta tendência de pós-Covid, em que cada vez mais as pessoas querem mais lojas físicas e experiências físicas, sair de casa. Se calhar percebeu que havia aí algum espaço para crescer. Existem 4 mestrados de finanças no top 100 de mestrados de finanças, de acordo com o ranking do Financial Times, portugueses. Faltou aqui o portugueses. Portanto, 4 do top 100 são portugueses, aliás, top 60, sendo que um deles está mesmo no top 10. E eu vou aqui buscar esta informação. Portanto, o que está em 7º lugar é o da Nova, em Lisboa. Depois está também na 16ª posição da Católica de Lisboa também.
Depois o do ISEG em 30ª, e o único que é fora de Lisboa é o da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, portanto a FEP no lugar 55, 55º. Estes rankings do Financial Times eles lançam uma vez por ano, avalia algumas variáveis como a empregabilidade, diversidade do programa e dos docentes, experiência internacional, etc. Portanto, tem uma série, acho que são 18 métricas, e ficamos bastante bem posicionados. Termos 4 no top 60 do mundo todo, acho que é bastante positivo. Esta semana o fun fact é sobre a fortuna do Warren Buffett. 99% da sua fortuna foi acumulada depois dos 50 anos. Multiplicou-a por 2.3 depois entre os 83 e os 93. Ele neste momento tem 93 anos e a fortuna está avaliada em 130 mil milhões de dólares. E portanto ele há 10 anos atrás tinha cerca de 60, ou seja, um multiplicador grande. Isto mostra, efetivamente, aqui o efeito do juro composto. Eu vou deixar um gráfico com a imagem da fortuna dele com o passar do tempo, e vocês vão ver aquele salto exponencial em que ele já era muito rico e de repente ficou mesmo muito rico, e a cada ano que passa a sua fortuna multiplica-se por causa deste efeito composto do juro. A idade média dos bilionários, portanto pessoas com mais de 1.000 milhões de dólares em net worth, isto baseado em dados de 2022, está entre 50 e 70 anos, com 40% deles têm mais de 70 anos. E pronto, fica aqui o fun fact desta semana. A minha recomendação desta semana é um podcast que se chama Search Engine e que tenta responder a perguntas que as pessoas poderiam fazer nos search engines. Por exemplo, o episódio que eu ouvi esta semana foi sobre quem é que está por trás destas mensagens de scam que andamos todos a receber. E pronto, sem dar spoilers, os hosts vão fazer uma investigação e descobrem algumas coisas interessantes, e portanto vão ter de ouvir para perceber. Apesar de ser aqui concorrente, foi um podcast que eu achei engraçado, tem um conceito diferente, e é isso. Vemo-nos na próxima semana.